Você provavelmente acredita que as empresas que mais faturam com inteligência artificiais são aquelas que criaram os grandes modelos, OpenAI, Cloud, Gemini, talvez a NVIDIA. Porém, existe um grupo de empresas europeias que estão faturando bilhões de euros justamente porque não estão tentando criar um novo modelo de inteligência artificial revolucionário. Pelo contrário, estão fazendo algo muito menos grandioso, porém lucrativo. Essas empresas entenderam que, pegando a inteligência artificial que já existe e aplicando em empresas reais, mudam completamente o cenário. Oi, eu sou o Paulo, você está na Coesa e aqui a gente fala sobre tecnologia, inteligência artificial e principalmente como isso pode impactar o seu negócio. Quando o ChatGPT apareceu, a impressão era que a riqueza ficaria concentrada nas empresas que criassem os grandes modelos. Só que os resultados de empresas como SAP, Capgemini, Soprasteria, Ovate Cloud e Siemens mostraram um cenário totalmente diferente. Essas empresas entenderam que disponibilizar um modelo de inteligência artificial era apenas o começo. O ganho real está quando alguém consegue pegar essa tecnologia e conectar aos sistemas, aos dados, às pessoas e aos processos de uma empresa. Existe uma diferença enorme entre ter acesso à inteligência artificial e realmente ganhar dinheiro com ela. Hoje, praticamente qualquer empresa pode contratar uma ferramenta de IA. Ela pode assinar o ChatGPT, usar a Gemini, contratar o Cloud ou até mesmo uma plataforma com diversos modelos de inteligência artificiais como a OpenRouter. Porém, isso sozinho não muda o negócio. Agora imagina uma empresa com 20 anos de informações espalhadas em planilhas, sistemas antigos, banco de dados, documentos e software que nunca conversaram entre si. E aí você pega uma ferramenta de inteligência artificial, taca nessa empresa e fala, boa, agora você é AI first. Aí a empresa se empolga, vai lá no Instagram, vai lá no LinkedIn, vai no Facebook, faz uma entrevista para a televisão e fala, agora a gente trabalha com inteligência artificial. Só que você sabe que não é assim que funciona. A inteligência artificial, ela precisa acessar dados corretos, respeitar permissões, proteger dados confidenciais, registrar o que foi feito e se encaixar na rotina das pessoas. Ela precisa conversar com o estoque, com o financeiro, com o atendimento, com produção e com o sistema de gestão. É justamente nesse espaço que grandes empresas europeias estão ganhando força. Uma análise publicada pela Reuters mostrou que empresas como SAP, Capgemini, Soprasteria e Ovate Cloud registraram um aumento de demanda, aceleração de crescimento ou revisão positiva conforme seus clientes passaram da fase de teste para a implementação real da inteligência artificial. Vamos começar pelo SAP. Talvez ela não seja a primeira empresa que vem à sua mente quando a gente fala sobre inteligência artificial, mas o SAP ele já está justamente onde a inteligência artificial precisa entrar para gerar dinheiro: finanças, recursos humanos, compras, estoque e cadeia de produção. No segundo trimestre de 2026, a empresa informou que a sua carteira de contratos de computação na nuvem chegou a 22,9 bilhões de euros, um crescimento de 26% considerando moedas constantes. A receita na nuvem cresceu 24% na mesma comparação e a receita total aumentou 11%. E presta atenção no motivo: o SAP não está tentando fazer que essas empresas abandonem tudo que têm e comecem do zero. Pelo contrário, ele está pegando a inteligência artificial e aplicando ao sistema que essas empresas já utilizam. Aí você tem uma IA que te ajuda a prever a falta de um produto, analisar despesas, organizar compras ou identificar problema na cadeia de produção. Claro, não é a apresentação mais impressionante da internet, mas pode economizar milhões de euros. Agora vem um caso mais claro, a Capgemini. A Capgemini não criou o ChatGPT, o Cloud ou a Gemini. O negócio dela é ajudar grandes organizações a adotar a tecnologia. No primeiro semestre de 2026, a empresa registrou aproximadamente 12,1 bilhões de euros em receita e 12,6 bilhões de euros em novos contratos. O crescimento de receita, considerando moedas constantes, foi de 11,3%. E na apresentação dos resultados, a própria empresa classificou a inteligência artificial como o principal fator responsável pela nova demanda. Por que uma empresa contrata a Capgemini em vez de simplesmente comprar uma assinatura de uma plataforma de IA? Provavelmente você está se perguntando isso. Porque alguém precisa entender onde a tecnologia será usada. Alguém precisa organizar os dados, integrar os sistemas, treinar os funcionários, criar regras de segurança e medir o resultado. É como comprar um equipamento para montar uma fábrica. Ter a máquina não significa saber construir uma linha de produção eficiente. E a Capgemini está sendo paga para montar essa linha. Outro exemplo é a francesa Ovate Cloud. Com o crescimento da inteligência artificial, empresas dos setores sensíveis começaram a se preocupar com uma questão fundamental: onde os meus dados estão sendo processados? Em áreas como defesa, saúde, infraestrutura e indústria aeroespacial, uma empresa não pode simplesmente enviar seus dados ou qualquer informação para qualquer lugar.
Ela precisa controlar os dados, saber onde eles estão armazenados e cumprir regras especiais. No terceiro trimestre fiscal, citado pela Reuters, a receita de nuvem pública da Alved Cloud cresceu 20,2%. A Airbus também decidiu utilizar a infraestrutura da francesa Scaleway para aplicações industriais e de defesas consideradas sensíveis. A previsão é que aproximadamente 70 aplicações críticas estejam na plataforma até o fim de 2028. Aqui, o cliente não está pagando apenas pela inteligência artificial, ele está pagando por segurança, controle, infraestrutura e confiança. A IA pode até ser a tecnologia principal, mas o produto vendido é a tranquilidade de conseguir utilizá-la sem colocar toda a operação em risco. E existe uma camada ainda maior dessa oportunidade: a infraestrutura física. A Siemens anunciou seu maior lucro industrial trimestral da história em agosto de 2026. O lucro industrial aumentou 25%, chegando a 3,52 bilhões de euros. A sua receita subiu 7% para 20,79 bilhões de euros, enquanto os pedidos atingiram um recorde de 27,9 bilhões de euros. Parte desse crescimento está ligada à demanda por data centers, automação de fábricas e softwares industriais relacionados à inteligência artificiais. A Siemens afirmou trabalhar com 9 dos 10 maiores fornecedores de data centers do mundo, enquanto seus pedidos ligados a esses segmentos apresentaram um crescimento de 3 dígitos no primeiro 9 meses do ano fiscal de 2026. Percebe a diferença? Enquanto algumas empresas disputam quem tem um modelo mais inteligente, a Siemens vende o sistema que controla as fábricas, os prédios, parte da infraestrutura necessária para colocar essa inteligência artificial em funcionamento. A tecnologia pode ser digital, mas o lucro também está nos cabos, nos servidores, nas máquinas, na energia e nas automações. Agora vem a parte que explica por que existe tanto dinheiro nessa implementação. A maioria das empresas ainda não sabe fazer isso direito. Uma pesquisa da McKinsey apontou que menos de 1/3 das organizações seguia a maior parte das práticas consideradas importantes para adotar e ampliar o uso da inteligência artificial generativa. Menos de 1 em cada 5 acompanhava indicadores claros para saber se suas soluções de IA realmente estavam gerando resultado. E mais de 80% dos participantes disseram que suas organizações ainda não percebiam o impacto tangível da IA no lucro operacional da empresa como um todo. Esse é o paradoxo. Nunca foi tão fácil acessar a inteligência artificial, mas transformar esse acesso em aumento de receita, redução de custo ou ganho de produtividade continua sendo difícil. Por isso, quem sabe implementar pode capturar uma parcela enorme do valor. E aqui, chegamos no principal insight desse vídeo. O maior dinheiro da inteligência artificial pode não estar em criar uma IA, pode estar em compreender profundamente um problema que já existe. Uma clínica não precisa criar um modelo de linguagem. Ela precisa reduzir faltas, organizar prontuários e diminuir o tempo gasto em tarefas administrativas. Uma indústria não precisa competir com a OpenAI. Ela precisa prever quando uma máquina vai quebrar, reduzir desperdícios e melhorar a produção. Uma empresa de serviços não precisa desenvolver uma inteligência artificial bilionária. Ela precisa automatizar propostas, organizar o atendimento e impedir que oportunidades comerciais sejam esquecidas. Na corrida da inteligência artificial, talvez os maiores vencedores não sejam aqueles que criarem um cérebro mais poderoso. Talvez sejam aqueles que descobriram onde colocar esse cérebro para trabalhar. Boa, agora eu quero saber a sua opinião. Na sua empresa, a inteligência artificial já está conectada a um processo real ou ainda está sendo usada para gerar textos e imagens e ideias? Escreve aqui nos comentários qual processo você acredita que pode ser melhorado com IA. E se esse vídeo te ajudou a enxergar essa tecnologia de uma forma diferente, deixa o like, compartilha com aquela pessoa que ainda acredita que inteligência artificial é apenas abrir uma janela do ChatGPT. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo vídeo eu vou mostrar os processos internos que mais fazem as empresas perderem dinheiro e como identificar quais deles deveriam ser automatizados primeiro. Porque o problema não é mais saber se a inteligência artificial vai mudar o seu mercado. A pergunta agora é: quem vai implementar primeiro?